E aí galera, nós estamos aqui no Bola de Neve Diadema, recebendo o primeiro convidado do ano de 2014, Ney Júlia, Ministério Casa de Davi. Creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Dia 2 de fevereiro de 2014, um ano de uma nova estação, e o Senhor está nos preparando para isso. Deus abençoe. Eu sei que Deus te trouxe para cá e Deus marcou um encontro com você nessa noite. E eu sei o que Ele quer marcar a sua vida nesse dia. Ele quer te tocar de uma maneira tremendamente. E já começou no momento da adoração. E Deus, Ele quer falar com você nessa noite. Então, enquanto nós estamos ministrando, eu quero pedir para você, abra o seu coração, se encha de expectativa no Senhor, em ouvi-lo, porque nós ministramos e eu quero que o Espírito Santo, Ele toque em você enquanto a gente está ministrando. E eu sei que Ele quer alinhar a sua vida e Ele quer cumprir o destino que Ele tem para você nessa noite. Você tem um destino em Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E eu creio que Ele quer alinhar as nossas vidas a esse propósito. Ele quer alinhar as nossas vidas a esse padrão que Ele tem. Então, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos 12. Quando eu falo e conto tudo que Deus está fazendo, eu fico muito feliz com as portas que Deus está abrindo. E eu falo isso sem nenhum medo. Você pode achar, o cara fica falando do material dele, o cara fica falando do livro e tal. Eu não tenho nenhum medo, por quê? Porque eu tenho total ciência, eu tenho total consciência de que isso não tem nada a ver com a gente. O CD não tem nada a ver. A presença que Deus derramou ali, a unção que Ele derramou naquele lugar, naqueles dias, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os músicos, isso tem a ver com Ele. O que Deus está fazendo através do livro, os testemunhos, aonde o livro está alcançando, outras nações, as portas que Ele está abrindo, nada a ver com a gente. Meus irmãos, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, Americana, uma cidade de 120 mil habitantes, e nós não imaginávamos o que ia acontecer. Nós morávamos em Santa Bárbara do Oeste, que é a cidade do lado, e nós não imaginávamos o que ia acontecer, a gente não tinha ideia do que ia acontecer, das portas que Deus ia abrir, mas nós simplesmente correspondemos com o Espírito Santo. Nós simplesmente falamos, sim, Senhor, nós queremos algo diferente. Nós não queremos apenas ir para a igreja e não queremos apenas, Senhor, cumprir um protocolo, sempre a mesma coisa, o domingo, e ficar ali e tal, e durante a semana, Senhor, eu não rola, não flui, e eu não queria. Eu queria viver, Senhor, eu quero viver na pegada todo dia. Se eu estou lá no trabalho, eu quero sentir a sua presença lá também. Se eu estou em casa, eu também quero sentir a sua presença lá. Então, o Senhor foi nos incomodando e nós não tínhamos noção do que ia acontecer. Não tinha noção, ir para fora do país, você está maluco, nunca imaginei isso. Nunca quis isso. Eu nem estudei inglês, eu não gostava de inglês. Meu pai dava aula de inglês, eu nem gostava de inglês. Eu não gosto desse negócio, não tinha nem ideia, nunca tive pretensão. E o Senhor está fazendo, a gente simplesmente está indo, as portas que Ele está abrindo. Em 2011, uma pastora da Suíça nos ligou. Falou, eu quero trazer vocês, um pastor que tem uma igreja na Suíça, falou, eu quero levar vocês para lá. Então nós fomos para a Suíça, em Genebra, ministramos lá por 17 dias, eu e Júlia, depois passamos em Portugal, ministramos lá na igreja de portugueses, depois voltamos, depois agora com essas outras oportunidades, e Deus está fazendo, mas eu tenho total certeza que não tem nada a ver comigo, tem a ver com a mensagem que Deus tem para os nossos dias, a mensagem que Deus tem para a nossa geração. Tem tudo a ver com Ele e com a mensagem do reino para os nossos dias. Por que eu falo isso? Quantos veem nos noticiários ao redor das nações, quantos conseguem perceber Jesus está voltando? Através das notícias. Quem? Jesus está voltando. E a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus, na sua volta, vai vir buscar uma noiva. E quem aqui é noiva de Jesus? Aleluia! Mas eu tenho uma notícia para te dar. Não basta ser noiva.
não basta ser noiva. Jesus não vai vir buscar apenas uma noiva. Ele vai vir buscar uma noiva santa, limpa. Uma noiva sem manchas, sem mácula. Uma noiva adornada, purificada, vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. É o que diz em Apocalipse. Uma noiva que se prepara para o encontro do noivo. Uma noiva que se guarda para o noivo. Que fala, eu não quero viver uma vida de pecados porque eu estou aguardando o meu noivo. Então eu não quero me sujar para o encontro. Portanto, Jesus está vindo buscar uma noiva limpa, sem manchas e sem mácula. Sem rugas. Portanto, não basta ser noiva, tem que estar preparada. Assim como as 10 virgens, não bastava ser virgem. Tinha que ter o óleo, tinha que ter o azeite. 5 foram, 5 ficaram. A mensagem de santidade que Deus tem nos nossos dias, ela prepara a igreja para o encontro com Jesus. Ela prepara a noiva para as bodas do Cordeiro. Quando eu falo sobre santidade em relacionamento, eu não estou visando você ter uma vida feliz. Eu não estou visando você ter um casamento bom. Eu estou visando a sua salvação. Eu estou visando você viver em santidade no seu relacionamento, para você agradar a Deus e se guardar para Ele, e se guardar para Jesus, porque Jesus está voltando. Você viver em santidade no seu casamento é para você viva com a sua esposa, se preparando para a volta de Jesus, como uma noiva preparada. Eu estou falando de salvação, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Vai chegar no dia, você vai entrar no elevador, e aí, em vez de subir, ele vai descer. Aí complica. Sem santidade, ninguém. Então, nós precisamos passar por um processo. Nós precisamos entender sobre santidade. Porque quando a gente fala de santidade, logo nos vem regras, logo nos vem limitações, tipo, agora santidade, então eu vou poder fazer, não vou poder fazer, isso pode, isso não pode, então eu vou ter que... Logo vem o legalismo. Por muitos anos, o legalismo acompanhou a mensagem de santidade. E isso atrapalhou totalmente o que Deus tem. E isso atrapalhou totalmente o que Deus tem para nós. Nós não ministramos sobre santidade num ponto de vista legalista. Ou seja, o que é legalista? Eu não creio que é uma lei, uma regra. Se você está anotando, anote uma frase. A santidade não é uma obrigação. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou pedir para vocês fazerem. Repete comigo. A santidade não é uma obrigação. A santidade é uma decisão. Nunca na história Deus obrigou alguém a viver em santidade. Nunca na história Deus fez com que o homem vivesse em santidade. Fez que, ou seja, obrigou ele. Nem Adão e Eva, no jardim. O próprio Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. O próprio Deus deu a opção
para o homem. Algumas coisas me deixam encafifado, sabe? Tipo, pô, será que eles não perceberam, uma cobra que fala? Pô, será que todos os animais falavam? Será que eles não sacaram? Ah, cobra não fala. Ou todos os animais falavam. Uma coisa eu sei, que a cobra tinha perna, tinha. Não tinha? Tinha, porque depois disso é que Deus falou, você vai rastejar. Mas ali eles fizeram uma escolha. Eles escolheram ouvir. E é engraçado porque a cobra vem, que não é a cobra, né? Satanás vem ali. O que ele fala para Adão e Eva? Olha, se você comer dessa árvore, você vai ser igual. Era para Adão e Eva ter falado, o quê? Você está louca? Ele nos disse que nós somos já igual a Ele. Somos imagem e semelhança dEle. Então, por que você está falando isso para mim? Aí teve uma época da minha vida que eu fiquei meio brigado com Adão e Eva, velho. Eu fiquei meio de mal com eles, assim. Fiquei meio, tipo, bravo. Você já ficou bravo com Adão e Eva? Fala sério. Já, né? Tipo, mano, eu fiquei meio assim, meio... Tipo, não quis muita relação assim, não. Assim. Falei, pô, que mancada, velho. Cara, Deus tinha planejado tudo certinho, mano. A gente já tá no Éden, mano, presença de Deus. Massa, demais. Muitas vezes nós cometemos o mesmo pecado de desobediência. Deus fala pra gente fazer uma coisa, mas a gente não faz. Deus pede algo de nós, mas a gente não corresponde. Então, nós precisamos escolher por santidade. Nós precisamos escolher por santidade. A santidade é uma decisão. A santidade não é uma obrigação. Todos nós precisamos passar por um processo de entendimento sobre a santidade. Como eu falei, o nosso maior problema é o legalismo. Quando a gente fala de santidade, as pessoas logo ficam relacionando, o que eu posso então e o que eu não posso. No nosso seminário é uma luta, porque as pessoas ficam querendo saber o que pode e o que não pode num relacionamento de santidade. Eu posso, Ney, então, você não beijou, então não pode beijar? Posso beijar? Não pode ter relação sexual? Pode ter relação sexual antes do casamento? E a pessoa fica no pode e não pode. Isso é uma característica do legalismo. Ela quer saber o que pode e não pode para seguir a regrinha. Mas eu quero passar por um entendimento. Romanos 12, versículos 1 e 2, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, pois este é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais viver, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos passar por uma renovação de mente. Nós precisamos, no versículo 2 diz, não vos conformeis com esse mundo. Essa palavra conformeis, a gente aprende lá na nossa escola que a gente deve ir para o original, para a gente estudar mais a fundo, né? Vamos para o original, então vamos para o grego, vamos para o hebraico, para ver o significado, se tem relação com outro texto, né? É muito legal. E aí então nós fomos para o original e a palavra não se conforme. Essa palavra conforme, ela tem dois sentidos no original. O primeiro sentido é esse de você não se conformar, de você ficar inconformado, de você não aceitar, de você falar, não pode isso, eu não me conformo com essas coisas. E o segundo sentido é o se conformar, não se conforme, não tome a forma.
Não ande na forma desse mundo. Não ande segundo os padrões desse mundo. Não tome a forma. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Não se conforme. Não tome a forma desse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa, faz assim comigo, ó, mente. Renovação de mente. Primeiro processo. Precisamos entender sobre santidade. Por quê? Porque se nós pensamos como o mundo pensa, nós vamos agir como o mundo age. Então as coisas do reino de Deus vão ser loucura. Meu, se você estiver pensando como o mundo pensa, você está olhando para mim e falando assim, ó, mano, você é louco, velho. Você, em pleno 2014, com tudo que está acontecendo lá fora, você vem me falar para mim de casar virgem? Você está falando de nem beijar no namoro? Você está louco, velho. Você se liga, mano. Você não entende o que está acontecendo, mano. Por quê? Porque está pensando como o mundo pensa. E talvez você está agindo como o mundo age. E aí as coisas de Deus passam a ser loucura. Meu, que parada é essa? Ficar 40 minutos aqui numa música só, você está louco, cara. Ô, muda a faixa aí, velho. É loucura, meu irmão. Mas a partir do momento que você passa por uma transformação de mente, então você começa a pensar como o reino de Deus pensa. E aí você começa a agir diante da cultura do reino de Deus. Aí as coisas do mundo passam a ser loucura. Aí você olha para o mundo e fala, meu, não acredito, velho. Para, mano, isso aí não é para mim não, velho. Eu tô no reino, mano. Minha pegada tá no reino, velho. Essa parada do mundo aí, você tá louco. Não entra na minha cabeça, não me conformo isso aí não, velho. Porque passamos por uma transformação de mente. Quem aqui quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O texto diz em Romanos 12 que nós precisamos passar pela transformação de mente para que possais viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual a vontade de Deus para mim e para você? 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus para mim e para você é uma vida de santidade. A vontade de Deus para mim e para você é que nós venhamos nos guardar e aguardar. Eu me guardo porque eu estou te aguardando, Jesus. Jesus, eu estou me guardando porque eu estou te aguardando. Renovação de mente, entender sobre santidade. Aí nós entendemos sobre santidade. Aí nós vamos para o segundo processo. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Você conhece a história de Daniel? O rei invadiu Jerusalém, sitiou, fez escravo, chamou o chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos selecionou os jovens. Aí foi lá, preparou jovens que não tivessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em ciência. Doutos em ciência, que lhe ensinassem a letra e a língua dos caldeus. Então o rei lhes determinou. Versículo 5. O rei deu uma ordem para esses jovens, que os jovens comessem da comida do rei e bebessem da bebida do rei por 3 anos. Então aconteceu algo no versículo 8 de Daniel capítulo 1, que é, Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar. Eita! Daniel decidiu firmemente em seu coração. A decisão é aqui, ó. A gente passa pela renovação de mente para depois poder decidir no coração. Primeiro a gente passa pela renovação de mente para depois decidir no coração.
Fala assim comigo, renovação de mente e decisão no coração. Primeiro é aqui, depois é aqui. Ó, a gente até podia fazer um toque, né? E aí, mano, beleza? E aí, velho? É nóis. Eu entendi, decidi. Eu quero viver. É um processo. Não é uma regra. Não é uma obrigação. É uma decisão. Porque você entendeu. Quando nós falamos sobre relacionamento, sobre namoro, sobre santidade, muita gente fica relacionando com... O pessoal fala, Ney, você é aquele cara que fala sobre aquele negócio lá, né, de santidade, né? Negócio da corte. Não. Eu não falo sobre corte. Alguém aqui conhece a corte? Quem já ouviu falar de corte? Corte é um modelo de relacionamento que veio para o Brasil na década de 90, explodiu no Brasil na década de 90, surgiu fora do Brasil, mas no Brasil chegou na década de 90 e as igrejas implantaram essa visão de corte. A intenção era boa, porque a corte é um modelo de relacionamento onde os jovens ficam sem se beijar até o casamento. Beleza. Só que qual foi o grande problema? As igrejas falaram, essa é uma boa. Os jovens vão se guardar. Então a nossa igreja agora adota a corte. E a partir de agora, todos os jovens têm que fazer corte. Todos os jovens têm que fazer corte. Então a partir de agora, nós abolimos o namoro aqui dentro. E vocês todos não podem mais beijar na boca. Agora vai todo mundo fazer corte. Porque agora é assim aqui. Então, você quer entrar numa célula, você tem que fazer corte. Você quer tocar no louvor, tem que fazer corte. Você quer beber água no bebedouro, você tem que fazer corte. O que você vai fazer? Corte. Aí, meu amigo, a decisão não está aqui não. Ele está fazendo por uma obrigação, está fazendo por uma regra, por um legalismo. E aí, meu amigo, esse negócio de relacionamento em corte... é só dentro da igreja, porque lá em casa não é corte, não. Muitas histórias. Sim, conheço igrejas que trabalham com corte, que não é ligado ao legalismo. O problema em si não é a corte, o problema é como se trabalha ela. Mas uma dificuldade que nós temos encontrado é que a pessoa fica relacionando. Você fala sobre corte, tipo, parece gato quando vê água. Corte? Porque muita gente sofreu com isso. Muitos jovens ficaram feridos. Eu estava ministrando nesses dias mesmo aqui. Um jovem chegou e falou, Ney, eu desviei, cara. Ele é namorada. Ó, vim aqui para falar para você, mano, eu desviei, velho. Ó, eu estava numa igreja, mano, que os caras vieram falar esse negócio de corte, mano. Pô, me impressionaram, eu tive que começar a fazer, mano, até que eu chutei o pau da barraca, saí da igreja, velho, desviei. Hoje eu tô louco, tô fumando maconha de novo e tal, não sei o que lá. Não curtia essa parada, eu não queria isso aí pra mim, meu. Pô, os caras me faziam obrigar a fazer essa parada, velho, eu não queria, mano. Não adianta. O legalismo não resolve. A pessoa precisa entender, para depois decidir. Então, desde já eu não trabalho com legalismo. Eu não creio que todos os jovens têm que viver em santidade. Eu creio que todos os jovens podem viver em santidade. Entenderam a diferença? Não é que tem que. Deus não obriga a viver em santidade. Todos os jovens têm a opção de escolherem se guardar no namoro. Todos os casais casados têm a opção de serem fiéis no casamento. Ou não. Eu decido ser fiel à minha esposa todos os dias. E tem que ser todo dia. Porque opções lá fora tem. No trabalho, na escola, tem ou não tem? Quem é casado? Tem que escolher todo dia, brother. Todo dia eu falo, eu vou ser fiel à minha esposa. É uma decisão. Você se guardar no seu casamento e ser fiel a uma mulher é uma decisão diária. A santidade é uma decisão. Qual é o grande problema? O grande problema é a cultura do mundo que vem tomando conta.
O grande problema são os manjares que a sociedade vem oferecendo, assim como o rei ofereceu para Daniel. Os manjares que a sociedade vem oferecendo para mim e para você diariamente. Chega para um jovem, ô mano, você tem que pegar todas as menininhas, velho. Você tem que sair com um monte de mulher, mano. Quanto mais meninas você pegar, mais homem você vai ser, velho. Essa é a regra. Esse é o manjar. Tem que catar geral, mano. Chega para a menina, você tem 12 anos e não beijou ainda? Ah, não acredito. Olha, essa tem 11, já beijou. Essa tem 10, já beijou. Até essa que tem 9 já beijou. Você é bebê? Aí a menininha fala, ai, eu sou bebê. Ah. Fica encafifada. E o mundo oferece os manjares. E todos os dias o mundo vem. Ó, moças, vocês precisam colocar uma roupa sensual para vocês atraírem um homem para você. Vocês precisam mostrar o que é bonito. Vocês precisam mostrar um pouco mais o seu corpo para você atrair um homem. Então veste umas roupinhas mais sensuais, mais decotadas, mais apertadas para marcar. Porque aí você atrai um homem. Meninas, vocês não precisam mostrar o seu corpo para atrair um homem para você. Se guarda. Aquilo que não está à venda não se põe na vitrine. Você não está à venda, querida. Você é preciosa. Guarda o seu corpo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério. Agora, você também pode atrair um marido com o seu corpo, não tem problema. Você vai atrair. Né? Mas o princípio que nós entendemos é que o teu marido vai vir para você não por aquilo que você vai oferecer para ele, mas por aquilo que você é em Deus. Agora, se você mesmo assim quiser atrair um marido com o teu corpo, você pode. Talvez você vá até conseguir. Mas os anos se passam. A lei da gravidade é uma realidade. Você não vai mais ter o corpinho que você tem. E o seu maridinho que está com você por causa do seu corpinho vai querer procurar outra que tem corpinho. Eu estava mencionando numa igreja, quando eu falei assim, você não vai mais ter o corpinho que você tem antes. Aí uma senhora lá no fundo, é verdade, é verdade. Jesus. Jesus amado. Que situação, né? Mas os manjares estão para você, porque todas as moças estão mostrando o corpo, você não precisa mostrar. Porque todos os rapazes estão ficando com as meninas, você não precisa ficar. Ó, mano, vamos pra balada, velho. Ó, vamos aí, mano. Vamos lá, vamos sair, vamos curtir, velho, a nossa juventude, mano. Vamos pra balada. Ah, não vai, só porque você vai na igreja, mano. Quando que é o culto? É de domingo. Então a balada é no sábado, não choca, velho. Vamos lá, não, você não precisa nem fumar, nem beber, beleza, mas vamos lá só estar com a galera. Ó, você é companheiro ou não é companheiro? Tem que estar com a galera. E aí você está lá. Ai. E os manjares estão sendo oferecidos. Você pega se você quiser. Mas diariamente, o mundo vem e oferece manjares para mim e para você. Chega para você casado, está lá no trabalho, ô mano, depois do trampo a gente vai lá. Tem um barzinho ali, ó. A gente vai pegar tomar uma cerveja lá, tem umas minas, a gente vai dar uma zarada lá. Vamos lá, mano. Vai para um lugar aí e tal. Não, só porque você é casado, velho. Fala, tá fazendo hora extra, mano. Sei lá, fala que deu um BO aí, mano. Trânsito, muito trânsito em São Paulo, velho. Fiquei enroscado no trânsito, mano. Não, fala aí, vamos aí, velho. O que tem? Só porque você é casado, mano. Vamos curtir, mano. Ficou amarrado agora? Agora, ih, game over, hein? Game over. E aí, você vai se você quiser.
Mas os manjares são oferecidos para mim e para você diariamente, amém? Sim ou não? Assim como foi oferecido para Daniel. A cultura do mundo quer vir e quer tocar a nossa vida e quer mudar a nossa realidade. A cultura do mundo quer vir e quer entrar nas nossas famílias, entrar nas nossas casas, mudar os nossos padrões. Eis o problema. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. O grande problema é que do jeito que nós estamos indo, eu não sei onde vai parar. Por quê? Porque hoje nós toleramos o que antes era abominável. Hoje nós aceitamos o que antes era inaceitável. Nós estamos mudando. E estamos aceitando padrões mundanos. Na década de 60, existia uma pureza na nação brasileira, no mundo. Na década de 60, era um padrão da sociedade não crente, independente de religião, padrão da sociedade, a moça casar virgem. Moça de família, moça de direita, era a moça que se guardava para casar de branco na igreja, tinha que casar virgem. Sim ou não? Esse era o padrão, não precisava ser crente não. Era esse o padrão do Brasil, existia uma pureza na nossa nação. Imagina na década de 60 chegar e falar assim, rapaz, você ficou sabendo, a fulana, a filha do fulano, porque a menina não tinha nem nome, ela era conhecida como a filha do fulano. Né? Qual é a filha do fulano? Não é mais virgem. Não acredito, rapaz, que isso? Que coisa, mas como é que pode isso? Antes do casamento? Vou te contar, não esperou não. Ai, Jesus. Que isso, cara? E o fulano e a fulana? Que casaram? Casaram lá, sabe? Vão se separar. O quê? Separar? Como assim? Não vai viver mais junto. Não vai viver mais junto. Vão se separar. Meu Deus! Mas como é que pode isso, gente? Onde esse mundo vai parar? Onde a gente está hoje, né? Onde esse mundo vai parar, gente? Na igreja. Você ficou sabendo, rapaz, o rapaz está namorando a menina, a moça. Namorando? Mas aonde tem isso na Bíblia, gente? Como é que pode isso? Não, tem que se guardar. Mas as coisas estão mudando. Em pleno 2014, a gente chega dentro da igreja para falar assim, irmãos, eu decidi casar virgem, por isso eu não beijei no meu namoro, eu só fui beijar no dia do meu casamento. Aí dentro da igreja, meu Deus, ele casou virgem. Que religiosidade. Que exagero, para que tudo isso, gente? Radicalismo, isso é radical, hein? Tá tudo invertido, irmão. Daqui a pouco vai ter no noticiário. Olha só, o poste fez xixi no cachorro. Aí vem noticiário, né? É verdade, os não se fazem mais postes como antigamente, né? E a gente vai aceitar tudo, entendeu? É complicado. Complicado por quê? Porque hoje tem um assunto em pauta. Casamento gay. E tá todo mundo assim, meu Deus... E daqui 5, 10 anos, como é que vai estar? Nós não aceitávamos o divórcio, e hoje toleramos o divórcio. Hoje o divórcio entrou nas nossas igrejas, ao ponto do nível do divórcio se igualar ao nível de divórcio no mundo. A estatística de divórcio dentro da igreja é igual à estatística de divórcio no mundo. Mais do que isso, nós aceitamos o divórcio chegar nos nossos púlpitos. Existem ministros com agenda lotada que estão no 3º casamento. Todo mundo sabe e todo mundo convida. Porque nós toleramos o divórcio. Antes era intolerável, mas hoje nós toleramos. Inclusive nos púlpitos. E aonde vamos chegar? E Romanos 12 diz, não vos conformeis com este mundo.
Casamento gay, hoje está todo mundo, daqui a pouco vai surgir um ou outro aí. Pois é, né, mas se ele ama ele, e ela ama ela, e Deus é amor. Prepara, irmão. A mídia está embutindo isso, vai ficar normal. Cada vez mais novelas, vai rolar o que rolou. Vai ficar normal, irmão. Mas se a gente não se posicionar em santidade e falar, Senhor, eu não aceito os padrões, Senhor, desse mundo. Não aceito, Senhor. Eu não aceito viver esses padrões mundanos. Na década de 60 existiu uma pureza. Mas veio uma influência do inimigo na década de 70. Surgiu um movimento no mundo em 70. Quem surgiu em 70? Os hippies. Os hippies que vinham pregando drogas, sexo e rock and roll. Ou seja, meninas, se guardar? Que isso, vamos lá. Não precisa se guardar não, paz e amor, uhul. Então as moças pararam de se guardar. E esse movimento foi forte, pessoas da mídia que influenciavam a nação, veio varrendo o Brasil. Hoje não tem, o assunto da hora não é a legalização de drogas. Mas já começou lá em 70, drogas, sexo e rock and roll. A legalização de drogas, o assunto começou em 70. Está em stand-by ainda. Mas no Uruguai já liberou. Nós fomos para a Suíça, lá é liberado. Suíça resolveu o problema, contrabando de drogas. Não existe tráfico de drogas na Suíça. Que beleza. O governo dá. Tem uma casa com enfermeiras. Ninguém mais contrai doenças, porque as enfermeiras usam higiene. O camarada vai lá, põe o braço, ela injeta, ele sai dali. Acabou o tráfico de droga. Beleza? Estados Unidos, vários estados já estão legalizando. Maconha lá já é normal. Vende nessas máquinas. Sabe a máquina de refrigerante? Tem máquina de maconha. Você escolhe o sabor, qual que você quer, vem, cai. Exatamente. Na loja, farmácia, você compra na farmácia, eu queria ver aí. Não é um assunto da vez no Brasil, mas vai chegar. E as moças começaram a se dar, os rapazes começaram a não se guardar mais, e uma promiscuidade tomou conta do Brasil, a prostituição tomou conta do Brasil, ao ponto de contaminar, ao ponto de, na década de 80, Deus vir com uma epidemia. Qual? AIDS. Qual o maior meio de transmissão? Coincidência? Coincidência quando a Bíblia fala em Levítico 26 que o homem peca, desagrada ao Senhor, e como forma para gerar arrependimento, gerar mudança de atitude, Deus derrama enfermidade. Levítico 26, do versículo 1 ao 13, você vai ver tudo coisas boas de quando você obedece às ordens e às alianças de Deus. Se você andar debaixo dos meus estatutos, se você fizer andar debaixo das minhas leis, então eu vos darei chuva ao seu tempo, eu vos darei isso. Beleza, até o 13, mas no 14, mas se não andares nos meus estatutos, se andares contrariamente para comigo, então eu também vos farei isto. 2 pontos. E aí começa, meu irmão. Eu também vos farei isto. Quem está assumindo a autoria disso? Deus. Colocarei sobre vós a febre ardente, a tísica. Sim, Deus traz enfermidade para corrigir o homem. Sim, o homem contaminou a terra. O pecado do homem contamina a terra. Ezequiel 36 fala sobre isso. Ezequiel 36 mostra que o povo contamina a terra com os seus atos. Agora me diz uma coisa. Conhecem cidade de Sodoma e Gomorra? Já ouviram falar Sodoma e Gomorra? Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque a terra era ruim, plantava e não dava nada?
Por quê? Pelo nível de prostituição, pecado, promiscuidade que existia naquela nação, eles contaminaram a terra ao ponto de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Agora, sabe qual que é o meu temor? É que se a gente ler lá em Gênesis o que acontecia em Sodoma e Gomorra, e olhar para o Brasil hoje, não está muita coisa diferente. Na década de 80, começa-se a formar uma geração. Influências vêm para formar uma geração, equipar uma geração, preparar uma geração para os dias que nós estamos vivendo hoje. Década de 80, uma moça que trabalhava com filme pornográfico, que tinha se envolvido com filme pornográfico, do nada começa a cuidar de crianças na televisão. Ao ponto de marcar uma geração. Todas as meninas queriam ser igual a ela, usar as roupinhas curtas que ela usava, mostrando a parte das pernas, mostrando a barriga. E ela começa a cuidar dos baixinhos. E cuida dos baixinhos, ao ponto da mídia dar um título para ela. Tem autoridade sobre? Eu não tenho nada contra a pessoa dela. Eu estou falando de uma influência de uma geração que estava sendo formada. Uma geração que estava sendo formada. Coincidência ou não, mas antigamente o filme que ela tinha se envolvido de pornografia era justamente ela se deitando com uma... Coincidência? Mas não é o foco esse. Eu não quero focar a pessoa dela. Quero focar uma geração que estava sendo se formada. Estava se formando. Porque os baixinhos cresceram na década de 90. Na década de 90, eles eram ali adolescentes, pré-adolescentes. E surge uma banda no Brasil. Que a capa do CD era uma moça com os seios de fora. E a banda cantava palavrões e canções de duplo sentido. E explodiu no Brasil inteiro. E todas as crianças cantavam as músicas, cantavam os palavrões. E os pais, ah, que bonitinho. Anos atrás eu fui ouvir de novo as músicas. Eu fiquei assustado. Porque eu cantava isso. E eu falei, ah, isso então significa isso? Ah, então... Jesus, eu cantava isso. Qual era o público-alvo da banda? Crianças e adolescentes. Contaminando uma geração dos baixinhos que cresceram. O que a Bíblia diz? Que dos lábios dos pequeninos sai o perfeito louvor. O que estava sendo contaminado no Brasil? Mas o meu foco não é essa banda. O meu foco é a geração que está se formando. Porque a mesma geração dos baixinhos de 80, dos adolescentes de 90, é a mesma geração que hoje está nas ruas levantando uma bandeira do arco-íris. E hoje, quando a gente vê na rua a bandeira do arco-íris, você pensa logo em que grupo? Não, quem? Os homossexuais. Mas espera aí, arco-íris? Profanando um símbolo de Deus para o homem. Arco-íris não é símbolo do homossexual, dos homossexuais. Arco-íris é o símbolo da aliança de Deus para com o homem. Uma geração vem sendo formada desde lá de trás. Para chegar onde a gente está hoje. Na discussão que a gente está hoje. E é uma briga que está hoje na mídia.
Agora não mais, agora deu uma acalmada, né? Mas ano passado tava que tava. Era um atacando de um lado e era o outro, você não me representa, e você me representa, o fulano me representa. E uma briga. E aí, aonde que eu quero chegar com isso? Nós cristãos olhamos para o público homossexual e afirmamos: vocês não vão herdar o reino dos céus. Vocês estão em pecado, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 10, que os efeminados não herdarão o reino dos céus. E é verdade, está lá, 1 Coríntios 6, 10. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. O grande problema é que os mesmos que estão falando isso, o mesmo texto usado para os efeminados, é o mesmo texto que diz que os maledicentes também não herdarão o reino. Então, enquanto a gente estiver falando mal um do outro, igual os efeminados, não vamos herdar o reino. É o mesmo texto. Esse é o problema. Porque é mais fácil olhar o grupo de lá. É mais fácil a gente olhar o grupo de lá e ó. Em junho, manifestações. Eu não sou contra. Eu achei legal. Vai pra rua, vem pra rua. Fui ministrar um seminário aqui em Guarulhos, bem no dia a galera estava indo em direção ao aeroporto. Fiquei naquela estradinha ali, naquela rodovia que fica entre a Marginal e o aeroporto. Fiquei 3 horas parado ali. E a galera passando, vem pra rua. E eu dentro do carro assim, ó. Massa. Cartaz de corrupção e tal, beleza, beleza. Brasil acordou, o gigante acordou. Massa, ok, legal. Não tem problema, pode fazer, mas não tendo violência, né, sendo pacífico e tal, beleza. O grande problema é que os mesmos que estão lutando para tirar a corrupção de Brasília são os corruptos. Os mesmos que estão jogando pedra nos nossos governos, estão jogando pedra nos políticos que pagam propina em Brasília, são os mesmos que quando o cara da NET vai instalar a NET, falou, meu irmão, libera os canais aí para mim, vai, ó. A reação assim é porque acontece com outras pessoas, né? Lá de fora, outra igreja, né? Assim, de outra cidade. A gente já ficou sabendo de uma história assim. Agora eu entendi o porquê. Entendi. Diante de Deus, é corrupção igual? O policial para, irmão, rapaz, eu não vi... Tá desligado aí, irmão. Quebra essa minha aí, velho. A gente, sei lá, né? Pode até rolar um café aí. A corrupção é a mesma. Então, Senhor, tira a corrupção de Brasília, Senhor, mas tira a corrupção de dentro de mim primeiro. Senhor, tira a corrupção de dentro de mim. Eu não quero ser injusto, eu não quero ser corrupto, eu não quero fazer as coisas erradas, Senhor. Começa em mim. Sim, Senhor, eu não concordo com os homossexuais, não concordo com as práticas, amo eles. Não tenho problema de conviver, não tenho problema. Já tive amigo, colega de sala, respeito. Ele respeita que eu vou na igreja, eu respeito a opção dele, ok? Mas não tolero as suas práticas, porque a Bíblia condena. Mas amo. Ok, antes de eu falar deles lá, Senhor, tira aqui, Senhor, de dentro de mim, porque eu não quero ficar falando mal. A gente vê lá fora, nas ruas, a prostituição. Prostitutas na rua vendendo corpo. O governo agora tentando criar leis para dar um salário para as prostitutas. Descontos em planos de colocar silicone. Descontos no SUS para troca de sexo.
para incentivar, para legalizar a profissão. E a gente olha para as prostitutas e a gente fala assim, olha, você não pode se prostituir. Você está pecando, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Não pode pecar contra o templo do Espírito Santo. Prostituição, a palavra diz que quem pratica prostituição não herdará o reino. Mas o grande problema... o grande problema é que os mesmos que falam das prostitutas são os mesmos que veem filmes pornográficos na internet. E é a prostituição do mesmo jeito. Viciado em pornografia e masturbação, dentro da igreja, continua com as atividades, ministra, mas segue esse problema. Convive com esse problema anos e anos e anos e anos. Não trata, não pede ajuda, não vai com seus líderes, não fala, ora por mim, ministra a minha vida. Irmãos, 95% dos homens sofrem com isso. E muitas mulheres. Mas a maioria pensa, quando eu casar, isso vai ser... aleluia, eu vou ter minha mulher, não vou mais precisar disso. Errado. Muitos vão ver pornografia na internet e depois vai se deitar com a esposa. E é pecado, irmão. E é pecado. Estamos nos prostituindo. Estamos nos prostituindo. Então, Senhor, antes, Senhor, do Senhor tocar as prostitutas, Deus, tira a prostituição de dentro do meu coração. Tira o amor pelo pecado. Transforma a minha vida. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, nós profetizamos sobre o mundo. Assim como os levitas em Israel, eles eram sacerdotes perante Israel, hoje nós, a igreja, somos sacerdotes perante o mundo. Lembra da mensagem sacerdócio de todos os santos, no Resgatar a Noiva? Quantos estavam aqui no Resgatar a Noiva 1? Nós somos sacerdotes perante o mundo, ou seja, nós profetizamos sobre o mundo. Então, tem corrupção em Brasília? Tem. Mas nós, como igreja, profetizamos a corrupção em Brasília. Porque há corrupção dentro das igrejas. E quando eu falo igreja, não estou falando da congregação. Nós sabemos de vários casos de corrupção que existe. Tem prostituição, nós como igreja profetizamos a prostituição. Porque nós aceitamos a prostituição dentro da gente. Dentro da casa, dentro dos lares. E o juízo vai vir sobre o mundo. Vai vir sobre todos, amém? Mas a Bíblia diz que o juízo vai começar pela casa do Senhor. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que eu creio que nessa noite o Senhor quer alinhar algumas coisas em nós, para que a gente possa cumprir o destino que Ele tem para nós, como geração, de transformar uma cultura que está sendo formada. Por isso que nós ministramos o seminário Relacionamento em Santidade para a família, não só para jovens, porque precisa chegar nos pais, para que os pais venham ensinar a criança desde cedo. Porque o mundo está bombardeando os nossos filhos. Meus irmãos, o meu filho de 6 e o outro de 5 já fala de casamento. Pai, com quem que eu vou casar? Jesus amado, eu achei que você é 10, 11 anos, né? Meus irmãos, 6 anos e 5 anos eu tive que abrir o jogo com os meus filhos e falar sobre relação sexual, falar o que era sexo, o que era a gravidez, como nascia uma criança. 6 anos, porque ele veio com perguntas para mim, que eu fiquei assim. E eu falei, eu não quero que ele aprenda isso lá fora, eu quero ensinar isso para ele. Então eu vou me antecipar. Muitas vezes nós preparamos, nós entendemos a cultura do mundo e nós vamos convivendo com isso e é tudo muito normal. Engraçado, uma criança, 2, 3 anos, a gente expõe ela a algo que muitas vezes a gente não para pensar.
quando a criança é pequenininha, 2, 3 aninhos, vamos fazer aniversário. No dia do aniversário, a gente coloca ela num lugar mais alto, um bolo, apaga a luz, acende aquela vela, todo mundo olhando para ela, a criança já fica ali, né? Muitos choram. Eu já fui no aniversário, a criança chorou. E começa, parabéns pra você. Todo mundo, a criança ali, aquela vela, sopra, sopra. Né? Todo mundo ali, fulano, fulano, canta parabéns pra você, fulano, fulano. E logo em seguida começa uma música. Três anos. Com quem será? Com quem será que o fulano vai casar? Eu estou imaginando essa criança. Com quem será que eu vou casar? Eu vou casar? Ninguém tinha me avisado, mas se eu vou, com quem? Com quem será, gente? Alguém me conta? 3 anos? Vai depender, pô, vai depender. Se o fulano vai querer. Aí a música continua. Qual que é a continuação da música? Ele aceitou. Ele aceitou. O que os pais, maior autoridade sobre os filhos, estão profetizando sobre a criança ano após ano? Ano após ano, entoando um cântico sobre o filho. Ele aceitou, vai ter muitos filhos, mas depois se separou. Aí não sabe porque o nível de divórcio está alto. Maior autoridade. Ah, Ney, mas é uma brincadeira, é só uma musiquinha. Nossa palavra tem poder. Um cântico sobre os nossos filhos. Ano após ano, após ano, após ano, após ano, preparando o cara. E eu já fui aniversário, que quando a criança já começa a ficar ali 10, 11, 12 anos, ela já começa a ficar tímida, porque tem uma menininha ou um menininho que ele gosta ali. Ai, com quem será? Ele já fica ali, com quem será? E ele louco para não falar. Mas todo aniversário tem um tio. Ai, tio. Que raiva desse tio que fica assim, ó. A criança, não, eu não quero. Ele fala justamente na que ele não quer, é na outra. Aí ele, não quero, com quem será? Não quero. Eu já fui no aniversário que a gente chorou com quem será. É incrível. Mas as coisas vão ficando normais, a gente nem percebe o que nós estamos cantando sobre os nossos filhos. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? É muito sério. Algo sobre a nossa cultura. É muito sério. Uma geração vem sendo formada. E nós precisamos impactar os nossos filhos. Nós precisamos preparar os nossos filhos. Eu fiquei abismado. Esse dia que eu tive esse papo reto com eles, chamei a Júlia, eu falei, Júlia, a gente vai ter que esclarecer. A gente vai ter que trocar uma ideia com eles, porque eles estão fazendo umas perguntas, tipo, passou em frente à televisão, na casa de uns parentes nossos, e na novela, ele passando, um casal se beijando debaixo do edredom. Pai, o que eles estão fazendo ali? Eu falei, oh Jesus. E como eu falei, chamei, trocamos ideia, fui lá no Éden. Falei, filhinho, Deus criou Adão, Deus criou Eva. E daí partiu. E aí foi conversando com eles e trocando ideia. Eu sei, meus irmãos, que eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu estava com os meus filhos ali, e o assunto foi que eles foram fazendo pergunta e pergunta e pergunta, que o assunto caiu no plano da salvação. Eu comecei a falar do plano de salvação para eles, do sacrifício de Jesus na cruz, do cordeiro que tinha morrido por eles, e de repente, o Emanuel, que é o mais novinho, cabeludinho assim, mais novinho, assim, papai, então, todas as vezes que eu desobedeço, eu deixo Jesus triste. Eu falei, deixa, filho. E Jesus morreu na cruz por você,
para te salvar e para te perdoar. Mas todas as vezes que nós pecamos, é como se nós olhássemos para Jesus e falassemos assim: não valeu, Jesus. Aí o queixinho dele começou a fazer assim, ó. Papai, eu queria te dizer que ontem eu te desobedeci. E eu estou até com vontade de chorar. E que eu não quero deixar Jesus triste, papai. Eu falei: então pede perdão para ele. Aí ele: Jesus, me perdoa, que eu não quero deixar você triste. E eu vendo o Espírito Santo ali no coração dele, conduzindo para o arrependimento, eu fiquei: caramba, mano, não acredito. E eu orei com eles depois, eu abracei eles, falei: Jesus te perdoou, filho. Mas eu quero equipar os meus filhos, eu oro com os meus filhos desde criança. Quando eu fazia eles dormir, em vez de ficar cantando musiquinha de niná, eu ficava cantando em línguas para ele. Ficava ali profetizando na vida dele, orando cânticos espirituais sobre ele. Falou: Senhor, derrama unção sobre a vida deles. Hoje a gente vai lá no CBA, lá no turno, a gente está lá, eu boto eles em pé assim, ó, coloco a mão na cabeça deles dois e falo: Senhor, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Vem, Senhor. Abra os olhos deles, que eles venham ter visão espiritual, que eles venham ver anjos, Senhor. Senhor, dá discernimento, dá sonho para eles, fala com eles, Senhor. Vem em línguas estranhas. Pô, eu quero ver meu filho falando em língua estranha, velho. Eu oro todo, eu falo diretão com eles, meu, tal. E aí, sentiu alguma coisa, filho? Não. Eu falei: então vamos orar mais. Falei: vamos orar. Falei: cara, eu quero preparar o meu filho. Nós, como famílias, precisamos nos equipar. A gente fala, voltar um pouquinho antes de falar de filho, falar de casamento, porque a gente fala para o jovem: jovem, você precisa ler a Bíblia durante o namoro. E aí o pessoal fala: é verdade, os jovens têm que ler mais a Bíblia no namoro. Mas eu digo: e no casamento? Também precisamos ler a Bíblia, amém? Jovens, vocês precisam orar mais durante o namoro. Chamar a presença de Deus, para Deus estar com vocês. Mas também precisamos orar no casamento, amém? Minha pergunta é: quanto de tempo temos gastado orando com os nossos cônjuges? Jovens, vocês precisam jejuar para aguentar as tentações da carne. É verdade, vem tentações da carne no namoro, não vem? Vem. Mas e no casamento, não vem também? Vem. Então por que não jejuar juntos? Estão compreendendo que os mesmos princípios aplicados num relacionamento em santidade antes do casamento são princípios aplicados num relacionamento de santidade no casamento? Eu não prego que o beijo vai resolver o problema do jovem. Fica sem beijar que você vai resolver os seus problemas. Negativo. Vai buscar Deus, vai ter experiências com Deus, vai botar o seu joelho no chão, orar, vai lá ser impactado pela presença de Deus, vai ler a palavra, vai ter experiências sobrenaturais. Isso vai te transformar. E por causa disso que você vai viver uma vida em santidade e então deixar de fazer algumas coisas. E assim também é no casamento. Nós ali como família, o nosso lar, nós podemos chamar a presença de Deus ali, gastar tempo de oração. E irmãos, assim, não precisa ser 1 hora de oração. Não precisa ficar orando 1 hora à noite. Ora 5 minutos. Ué, pode ser ali, sei lá, no intervalo da novela, alguma coisa assim. Eu fui irônico, desculpa. Mas, desliga a televisão, cara. Junta ali com a esposa, senta na mesa da sala e fala: vamos orar, meu amor. Vamos orar. E não é gostoso não, gente. Às vezes vocês estão me vendo pregar assim, e falam assim: o Ney, né? O Ney. Aí eu falo assim: o Ney, eu passo a noite inteira orando com a minha esposa, a gente ora. É uma delícia orar, eu não vejo a hora de encontrar ela para orar mais ainda. Não, meu irmão, é luta. Não dá vontade, não. Não dá vontade. Não é aquele negócio, que prazer. Não. Tem que falar, vamos parar aqui, senão não vai, Na hora de dormir, vamos orar. Vamos dormir sem orar, não. Junta aqui, vamos orar e tal. Se não pegar, vai descambando.
ler a Bíblia, comentar. Meu, vamos ler tal capítulo hoje? Vamos sentar junto, vamos ler. Estão compreendendo? A essência não é um legalismo. Ó, para de beijar que você vai viver em santidade. Negativo. Parar de beijar é o resultado da sua vida com Deus. Porque você ama Jesus e não quer perder a presença dele, então você decide, meu, eu vou me guardar. Por quê? Porque eu não quero nem começar algo que eu não posso terminar. E aí nos nossos lares nós vamos estabelecendo padrões do reino. Nós vamos chamando a presença de Deus para vir. E nos nossos lares nós vamos buscando a Deus juntos. Problema financeiro. Quem tem problema financeiro? Quem já teve problema financeiro aqui? Todo mundo tem problema financeiro, gente. Então por que não senta na mesa da sala ali e fala, Senhor, vamos orar, vamos buscar Deus aqui, meu. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Deus, nós somos dizimistas, meu. A gente dá oferta, Senhor, a gente está na casa do Senhor, mas o bagulho está difícil, Deus, o negócio aqui está osso. Abençoa a gente aqui, Senhor, vem com provisão, o Senhor é dono do ouro e da prata. Vem sobre nós aqui, Senhor, nos dá aí, libera um aumento de salário, Senhor. Deus é o nosso provedor. Muitas vezes nós imaginamos que somente quem larga o trabalho e vai ser missionário pode viver pela fé. Viver pela fé não depende de onde o dinheiro vem. Depende do que você vai fazer com ele depois que ele chega. O Ney trabalhava em Americana e ele largou mão de tudo, ele mora em Londrina, é missionário, não trabalha em outro lugar, então ele vive pela fé. Eu trabalho, eu tenho meu emprego, meu patrão está lá e eu não vivo pela fé. Negativo. Deus te dá o salário que você tem, usando o seu patrão. Mas quem te dá o salário é Deus. É Deus. Então ali, Senhor, provê as necessidades, Deus. Supra as nossas carências, Senhor. E o Senhor provê. Sobrenaturalmente. Eu não sei, tem gente que crê que, o negócio, dinheiro é o seguinte, tem que trabalhar. Trabalha, tem dinheiro, não trabalhar, não tem dinheiro. Não, eu concordo. Também, vagabundo não, né? Pô, vagabundo também não. Tem que trabalhar. Agora, tem sobrenatural na parada. Ou se tem. Quantos testemunhos aparecer dinheiro na conta de ir vasculhar e não sabe quem é? Sim. Um monte de pessoas chegar na rua e dar dinheiro. Passando, cara, lembrei de você essa semana. Bicho, eu preciso te dar um dinheiro. Minha esposa grávida, com desejo... a minha esposa, ela é assim, a Júlia. A Júlia sempre foi atleta, né? Então ela gosta das coisas naturais, assim, tal. Ela não curte muito essas paradas artificial e tal. Então ela odiou o McDonald's a vida inteira dela. Tipo, não gosta de McDonald's, entendeu? Aí ela ficou grávida. Aí o que aconteceu? Amor, estou com desejo de McDonald's. A gente estava em Londrina vendo pela fé. Eu falei, meu amor, não pode ser aquele lanchinho do tiozinho da esquina, não. Pô, é barato o McDonald's, é muito caro. Aí não tinha dinheiro. Aí falou, não, é McDonald's. O desejo é de McDonald's. Bom, eu também não queria que meu filho nascesse com cara de Donald, né? Então, eu falei, vou providenciar esse negócio aqui. Eu falei, amor, a gente não tem dinheiro, vamos orar. Vamos orar. Começamos a orar, a gente estava chegando lá no CBA, a gente estacionou o carro e orou. Aí a gente falou, Senhor, providencia o McDonald's, se for da sua vontade, Senhor. Saímos do carro, nisso estava chegando um carro junto, no que a gente estava descendo e saindo, a irmã que chegou no carro, chegou e falou, Ney, Júlia, vem cá. Eu falei, vocês já comeram? Eu falei, opa. Falei assim, não, ainda não. Estamos chegando agora aqui no CBA. Ela falou, olha, então, peraí, só um minutinho. Ligou para a filha dela, você está indo, filha? Tô. Tá bom, então a Ney e a Júlia está indo aí, tá? Eles vão pegar aí, você passa o cartão, você paga aí, beleza, então. Seguinte, minha filha está ali no McDonald's, você não podia ir lá, tá? Para você pegar o lanche que vocês querem? E aí minha filha já vai estar lá esperando. Eu fiz o quê? Eu tinha acabado de orar. Falei, cara... Deus pode prover. Deus pode. Você precisa de dinheiro, ora. Trabalha, faz a vontade de Deus, investe. Mas se você tiver uma vida de oração e falar, Senhor, eu preciso de recurso para fazer alguma coisa. Se Deus tem isso para você, isso foi importante para você, não é o que você quer, é o que você precisa, Deus vai te dar. Meus irmãos, é cada uma
Mês a mês é uma aventura, a gente não tem salário, ninguém ganha salário. No caso da Davi não dá salário, a gente reparte oferta, se tem oferta tem, se não tem, não tem. Aí a cada experiência, teve um mês que a gente recebeu uma oferta, eu falei, faltava um dia para pagar o aluguel. Eu falei, cara, veio oferta, a tiazinha chegou, me procurou, uma mulherzinha lá, falou assim, meu filho, Deus falou para eu te dar uma oferta. Eu falei, amém. Eu peguei o envelope, eu já sei até a quantia que tem aqui dentro, é o aluguel, véio. Botei no bolso, agradeci, orei com ela e tal, e fui embora. Cheguei em casa, abri o envelope, faltava R$50 para o aluguel. O aluguel venceu no outro dia, eu falei, Senhor do céu, 50, Senhor, podia mandar 50 a mais, já dava certo, eu fechava a conta e ia pagar o aluguel. Senhor, ou ela... E eu ali com a Júlia conversando, e a gente falando, de repente toca o telefone da sala, no que toca o telefone da sala, a gente vira. E aí, a gente tinha um guarda-roupa que ele era quase embutido, ele tinha um vãozinho assim do lado. Nesse vãozinho a gente guardava um quadro que a gente tinha, que a gente não usava. Ali naquele quadro. Né? Quando a gente vira a cabeça assim, para atender o telefone, minha esposa fala, Ney, olha lá. Eu falei, o quê? Aonde? Ela lá. Eu falei, aonde? Ela pegou minha cabeça, lá. E eu olhei no canto do guarda-roupa, entre o guarda-roupa e o quadro, em pé, aparecendo metade da onça. Se você precisa de um respaldo bíblico para o sobrenatural de Deus, Pedro chegou para Jesus, falou, Jesus, a gente precisa pagar o imposto aí, meu. Os caras estão em cima da gente, velho. Jesus falou o quê? Vamos fazer uns negócios aqui para dar um dinheiro para nós pagar o imposto? Não. Pedrão, relaxa. Vai lá, pesca um peixe. Primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele e pega 2 moedas que tem lá dentro. Paga a minha e a sua. É ou não é? Tá. Dinheiro brota da boca de peixe? Não brota, irmão. Apareceu lá. Ué. Fazer a vontade de Deus. Deus fez. Apareceu dinheiro para Jesus. Jesus tinha tudo que ele precisava, mas não estava guardado na conta. Conforme ele precisava, o Pai mandava. Afinal de contas, ele nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dai. Hoje é uma palavra importante, porque revela que Jesus orava isso todo dia. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. O maná não podia guardar, é de hoje. Mas aí no final de semana, podia guardar, porque aí não ia apodrecer. Porque no sábado não ia cair maná, então eles guardavam. E depois, no outro dia, vinha de novo. Que coisa. Quando precisava, Deus vinha. Elias precisou, veio o corvo. Mas eles estavam fazendo aquilo que Deus queria. Então eu não apoio. Agora vou parar de trabalhar, vou começar a orar para Deus fazer aparecer dinheiro. Vai trabalhar, rapaz. Se Deus te direcionar, falar com os teus pastores, falar com os teus líderes e todos testificarem que você deve viver pela fé e você vai viver de ofertas, é uma testificação, aí é outra coisa. Mas a gente ficou esperando 4 anos para a gente largar tudo. Eu sou formado, eu fiz faculdade, fiz uma pós-graduação, trabalhava. E Deus pediu, larga tudo. Nós esperamos 4 anos para esse processo acontecer. Mas nós podemos, em casa, buscar a Deus, a nossa família, para gerar essa presença de Deus nos nossos filhos. Para que o nosso lar seja uma evidência do reino de Deus. Para que o nosso lar seja uma referência do reino de Deus. Ao ponto de Deus vir na nossa casa e as pessoas, quando entrarem na nossa casa, simplesmente serem transformadas. Falei, Senhor, eu quero essa presença residual na minha casa, para quando alguém for em casa, ser tocado por Deus. Para que eu possa impactar os meus vizinhos, quem eu conheço. Deus tem um chamado para mim e para você.
Você não veio aqui à toa. Deus não te chamou simplesmente para você sentar no banco da igreja e cumprir o protocolo. Deus tem algo muito além para você. Deus tem todo um reino a ser implantado. E Ele confiou isso a você e a mim. Nós como agentes do reino, aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. Repita assim comigo. Eu sou um ministro tempo integral. Você não tem vida secular e vida espiritual. É tempo integral. Agora é o meu trabalho, agora vira a chavinha secular. Aí agora pode mentir, pode roubar, pode fazer... Não, mas é secular, é outra coisa. Nós somos ministros tempo integral. Não é porque você trabalha que Deus não está te usando lá. Se todo mundo largar o trabalho para ir para o Nordeste, no sertão, quem vai falar de Jesus lá na farmácia que você trabalha, lá na prefeitura, na escola, na empresa? Você é o cara. Você é a resposta de Deus. Deus te colocou na empresa que você está trabalhando. Porque Ele quer te usar lá dentro. Ele quer que você seja a referência do reino dele lá dentro. Pelo seu posicionamento, pela presença de Deus que há em você. Não sei o que você fica falando. Não. Tá ali, mano. E a galera vem e fala assim, pô, mano, você é massa, velho. Você veste umas roupas maneiras, mano. Você tem até uma tatu, velho. Caramba, que massa, mano. Mas você tem uma parada diferente, velho. Pô, olha no seu olho assim, mano. Sei lá. Uma paz assim, mano. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Você é a resposta de Deus. Lá na escola onde você está, lá na faculdade que você está fazendo, você é a resposta de Deus. Você deve estar pensando assim, Ney, você me falou essa parada de não beijar a Júlia aí, mas sei lá, para você é mole. Mole? Fácil? Na época que eu fiz isso, eu estava fazendo faculdade. Os 2 anos e meio que eu me relacionei, eu estava fazendo faculdade. E faculdade de educação física. Faculdade de educação física, meu querido, é os caras com as camisetas assim, bombadão, as meninas com umas roupas que eu vou te contar. Ai. Tudo ali, ó, a galera tal e pá, e tá. E eu lá, nessa época, cara, Deus me deu uma sandália e pediu para eu andar de sandália. Não lembro por quanto tempo, mas foi numa época de faculdade, eu ia para a faculdade de sandália. Aquela sandália de couro, sabe? Sim. Os caras falavam que era sandália de Moisés, mano. Falou, sandália de Moisés. Chegava na rodinha assim, e eu era assim, trocava ideia com os caras, jogava bola, tal, brincava, zoava os caras e tal. Chegava na rodinha ali, os caras estavam conversando, mano, esse fim de semana foi louco, velho, catei a mina tal, fui pra balada, fiquei com a fulana, com a ciclana. O outro lá, pô, mano, peguei a mina tal, peguei, e aí, Ney, quem que você catou esse final de semana? Catei ninguém não, mano. Como não, velho, não catou ninguém, mano. Não, mano, já tenho a minha mina já, tô sossegado. Mas pelo menos você deu uns cata nela, na sua mina você deu uns pega aí também, né? Não dei não, mano. Nem na sua mina, velho. Não, mano, a gente tá de boa, a gente tá se guardando aí. Não, beleza. Tudo bem, a gente sabe e tal, mas pô, pelo menos um beijinho ali, né, tal, um beijinho ali. Não, mano, nem beijo, velho. Nem beijo, mano. Aí eu falei, mano, você é gay, velho? Falei assim, não, mano, eu não sou gay. Eu estou me guardando para a mulher que Deus me deu. E eu quero me guardar para uma única mulher. E ela está se guardando para mim, eu estou me guardando para ela. E assim como eu respeito você, eu não te critiquei quando você falou que catou a fulana, então me respeita agora quando eu falo que eu não catei a fulana, e eu estou me guardando para minha esposa. Não, beleza, velho, beleza.
Cada um é cada um, né, velho? Isso aí, cada um é cada um. Posicionamento. Posicionamento. Fui um dia fazer um trabalho na biblioteca. O pessoal foi acabando, aquelas salas de estudo que fica com vidro assim dentro, para estudar em silêncio. O pessoal foi acabando, ficou 2 meninas lá e eu fiquei acabando o trabalho. Eu sabia que essas meninas não eram flor de se cheirar, não. A menina ficou lá e começaram a conversar. Eu tive uma experiência com meu namorado. A outra falou, eu também tive uma experiência com meu namorado. Não sei o que lá. E aí, Ney, conta uma experiência que você teve. Eu falei, conto. Conta. Foi no meu quarto. Sério? Foi. Com quem? Com Jesus. Ney, não é disso que eu estou falando, mas é disso que eu estou falando. Jesus apareceu para mim. Jesus me abraçou. Eu senti o amor dele. Ney, não é disso que eu falei, é disso que eu estou falando. Não quero mais conversar. Eu falei, tchau. Foi embora. Acabou? Posicionamento, cara. Eu falei, se eu não me posicionar, já era. Eu tenho que decidir viver em santidade. Diariamente. E viver em santidade, você deve estar pensando, então é impecável, negativo. Viver em santidade não significa nunca se sujar. Significa sempre se lavar. Porque ninguém está falando de santarrão aqui. Os impecáveis. Aquele que nunca pecou, aquele que não peca, que não tem pecados, acabou de pecar. Mentiu. É o que a Bíblia diz. Então, a questão não é ser impecável. A questão é tratar o pecado quando acontece por um deslize, por algo que não foi programado. Trata o pecado como tem que ser tratado. Posicionamento. Porque Deus está levantando uma geração. Deus está levantando uma geração no Brasil. Uma geração que se posiciona em santidade. Uma geração que ama a presença dEle. E que decide viver a vontade de Deus. E que decide ser uma carta viva nas mãos de Deus lá na faculdade. Lá no trabalho, lá na escola, lá em casa. Que quer falar assim, Senhor, está aqui a minha vida, Senhor. A minha vida está aqui, Senhor. Usa a minha vida onde o Senhor quiser. Eu quero me guardar, eu quero me separar. Senhor, eu quero me santificar. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero fazer a diferença onde eu estiver. Eu quero que as pessoas sintam a sua presença, Senhor, quando eu chegar. E Deus está te chamando hoje. Deus marcou um encontro com você hoje. Talvez você nem sabe por que você veio aqui nessa noite. Mas eu quero dizer que você não marcou um encontro com Deus. Deus marcou um encontro com você. Ele te trouxe aqui porque Ele quer um posicionamento seu. É hoje. E isso não é novidade para ninguém. Isso não é novidade para ninguém. Não é de hoje que você já ouve de Deus. Vem, entrega. Para com isso aqui. Deixa isso aqui. Dá mais tempo para mim aqui. Assuma isso aqui. Vem. Não é de hoje que você ouve isso. Não é de hoje que você ouve isso. Deus está te chamando. Deus quer um posicionamento. Deus está te chamando. Um dia Deus nos chamou. Um dia Deus nos marcou. Um dia Deus nos impactou. Nesse dia eu senti algo aqui dentro. Eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui, cara. Eu não sei o que vai acontecer, mano. Eu não sei o que é, mas tem alguma parada aqui que Deus está falando comigo. E nesse dia eu me posicionei e falei, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero mais viver a minha vontade. Eu não quero mais viver os meus planos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu entrego a minha vida. Eu não estou falando do dia que eu aceitei Jesus, não. Eu já tinha aceitado Jesus já. Eu estou falando do dia que a ficha caiu. Eu falei, eu entendi. Eu entendi. Agora eu entendi. Eu entendi. Ele não morreu por mim para um dia na semana. Ele não morreu por mim para algumas reuniões. Eu entendi.
Se Ele deu a vida dele por mim, eu posso dar a minha por Ele. Eu quero, Senhor. Eu quero. Faça a tua vontade. Cumpra o teu querer. Eu quero, Deus. Não sei o que vai acontecer. Não sei se eu vou terminar a faculdade. Eu não sei se eu vou trabalhar. Isso não importa. Se o Senhor me mandar trabalhar, eu trabalho. Se o Senhor me mandar estudar, eu estudo. Se o Senhor mandar largar tudo, eu largo. Mas a minha vida é tua, Senhor. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Nessa noite, Deus está pedindo o seu trabalho. Mas Ele não quer que você pare de trabalhar. Ele quer que você entregue o seu trabalho. Para você ver o que Ele vai fazer com você lá dentro. Para você ser a referência de Deus lá dentro daquela empresa. Para você se juntar com outros funcionários ali no horário de almoço e falar assim: cara, vamos ter um tempo de oração aqui, meu. Meu, vamos clamar a Deus aqui pelo nosso patrão, para que o Senhor alcance a vida dele. Vamos aqui ter um tempinho de oração, 5 minutos aqui pelos nossos companheiros de trabalho, para que o Senhor alcance a vida deles, cara. Deus está pedindo os seus estudos. Mas Ele não quer que você pare de estudar. Ele só quer que você entregue a faculdade, que você entregue o colégio para Ele, porque Ele quer que você seja a referência de Deus lá dentro. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. É você que Ele quer. Não apenas uma parte. A proposta de Deus para você hoje é tudo. 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 Tudo, Senhor, tudo. Tudo é teu. Se eu for fazer alguma coisa, é por ti. Eu vou trabalhar por ti, Senhor. Eu estou ali fazendo a minha função para ganhar dinheiro, mas eu estou ali, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Espírito Santo, toca corações, Senhor. Queima corações, assim como o Senhor fez queimar os nossos corações naquele dia, Senhor. Incendeia corações aqui, Senhor, assim como o Senhor fez incendiar corações naquele dia, ó Deus. Oh! Oh! Chama, Senhor. Toca profundamente, Senhor. O Senhor quer tudo. A tua vida como oferta. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, pois este é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você é a oferta dessa noite. Você é o sacrifício vivo, santo e agradável no altar de Deus. É a sua vida por completo. É a sua vida por inteiro. Você é o alvo de Deus nessa noite. Você é o alvo de Deus nessa noite. É você que Ele quer. É a sua vida que Ele quer. Por inteiro, por inteiro, por inteiro. Porque Ele quer te usar para transformar uma geração. Ele quer te usar para impactar outras pessoas. Você é o alvo de Deus. Alinhe a sua vida ao plano de Deus. Alinhe a sua vida ao propósito de Deus, porque Ele quer cumprir. Ele quer cumprir o chamado de Deus na sua vida. Ele quer cumprir o destino pelo qual você existe. Ele te quer como oferta, como um sacrifício.
Eis aqui o altar de Deus aberto. Aonde estão as ofertas? Eis aqui o altar de Deus aberto. Aonde estão as ofertas? Eis aqui o altar de Deus aberto. Aonde estão as ofertas? O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Eis o altar de Deus aberto.